Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou o professor Alex Morgado. Nesse vídeo vamos abordar um pouquinho aí sobre como funciona o fluxo ali de desenvolvimento. Esse vídeo tem como intuito mais aí em ajudar, né, quem vai começar na área ou quem ainda está começando e talvez onde está atuando não tem esse processo, né, de desenvolvimento. E também quem é aluno, né, ainda não tem essa ideia de como que funciona ali antes do código, né? Hoje, quando a gente está nessa fase de aprendizado, a gente tem a ideia e já vai direto para a IDE, né? Escrever código. E na verdade, um bom software, né? A gente primeiro refina bem, né? A gente faz uma análise, um levantamento de problemas que pode causar e ideias, né? Que pode haver ali no meio. E a gente refina através de um documento, né? Envolve muita discussão em equipe, com pessoas ali, usuários chaves, né? E muitas vezes isso acaba até tornando importante porque é onde dá a visão, né? Se aquela ideia ela é viável naquele momento ou não, né? Então, muitas demandas nem às vezes chega na mão do desenvolvedor. Às vezes só fica ali em um backlog, acaba que não avança e eles postergam ali a ideia e mais para frente pode acontecer deles voltarem a olhar para isso e tentar planejar novamente para colocar para desenvolvimento. Então isso é um processo, né? E normalmente a gente tem essas fases e muitas vezes para um dev, né, ter uma ideia melhor do que vai desenvolver, saber por onde começar, é necessário começar sempre por uma documentação, né? Seja ela mais simples ali, mas para trazer um norte ali para onde seguir, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco essa visão. Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu criei aqui três perfis de usuários aí, né, que trabalham nesse processo de desenvolvimento, que participa ou desenvolve, né, diretamente ali no desenvolvimento. O primeiro é o key user, né, que é o usuário-chave. Esse tipo de usuário, ele é aquele que trabalha praticamente ali todos os dias no sistema. É ele que usa, né? Ele que mexe ali no dia a dia naquele projeto. Então, muito provável que ele é o que domina ali e sabe como que o sistema funciona, como que o negócio dele funciona. Então, muitas vezes, bugs é ele que vai conseguir encontrar, né, para reportar para a parte técnica. Então, é esse cara que a gente tem que envolver nesse processo. E aí a gente tem o Product Owner, né, que é o conhecido como PO, ou o analista, né, dependendo da empresa aí, tem esses dois perfis. E normalmente esse analista ou PO, né, vai fazer aqui uma breve reunião com o key user para tentar entender a demanda, tentar entender o que precisa ser feito. Normalmente ele leva ali, né, um bloco de notas, um caderninho para anotar todas as coisas que o key user fala, seja a ideia principal, motivo, regra, né, situações, fluxo. Então tudo que é comentado ali, ele vai discorrendo em texto, vai escrevendo, né? E depois que finaliza a primeira reunião com o key user, o PO, o analista, ele foca em criar um documento, né? Pegar tudo aquilo que ele anotou e fazer ali uma documentação um pouco mais refinada com as ideias. Talvez nesse momento que ele está refinando, ele já começa a ter ali algumas perguntas a fazer novamente. Então talvez ele marca ali uma segunda reunião para já aproveitar e tirar essas dúvidas, mostrar a documentação como ela está ficando. E aí novamente acontece outra alteração nessa documentação, né? E aqui pode repetir, dependendo o tamanho da demanda, né? Pode repetir várias e várias vezes.
Eu coloquei o desenvolvedor aqui porque ele também é uma parte importante dessa peça aqui, né, desse processo. Normalmente esse desenvolvedor ele vai pegar para ler o que o analista fez, né? Então, ele, quando o analista ou o PO terminar ali o documento, o desenvolvedor normalmente é um desenvolvedor mais experiente, que tenha uma referência ali já dentro do sistema, ele já entende mais do sistema, né? Tanto técnico quanto fluxo e regra de negócio, e muito provável que ele, fazendo a leitura desse documento, ele também vai gerar perguntas, né? E aí, novamente, o PO e o analista ali, eles marcam outra reunião para tirar essas dúvidas, né? E aí, geralmente, fazendo esse processo, conclui ali todos os dados necessários, as informações necessárias para que a gente consiga enxergar, né, se é viável, se não é, se dá para fazer ali em quanto tempo, né, e fazer um refinamento, né, e aí entra o desenvolvedor e o desenvolvedor que vai fazer, né, às vezes nem sempre esse referência, esse sênior aqui, esse expert no sistema, nem sempre é ele que vai pegar para desenvolver. Ele vai fazer esse braço aqui com o PO analista, né? Vai fazer o refinamento e depois ele vai colocar um desenvolvedor que está ali em processo de crescimento, que está aprendendo ainda, e vai colocar ele para fazer essa etapa de desenvolvimento e continuar ali orientando, acompanhando esse desenvolvimento, né? Então, nem sempre é um desenvolvedor iniciante que vai participar dessa fase aqui, né? Pode acontecer também, dependendo aí o caso, né, da empresa, o desenvolvedor ele ter contato também com o key user, né? Ele, se for um dev com mais tempo ali de casa, que tem uma experiência alta, ele pode estar fazendo também esse papel de refinamento diretamente ali, né? Tudo depende do padrão da empresa, da estrutura da empresa. Mas percebam que isso aqui, né? Isso aqui mostra muito que a gente pode ficar dias e dias aqui nesse processo, apenas em documentação e não chegar em código, né? A gente fica nessa discussão, pode ter casos de um levantamento, né? Dependendo do sistema, demorar um mês, 2 meses, né? E somente depois disso, né? O desenvolvedor final ali que vai desenvolver, ele saber que aquilo está entrando como demanda, né? E muitas vezes essas demandas elas podem gerar ali vários insights para outras ideias também. E quando isso ocorre, né, pode haver ali um backlog, pode haver ali alguma outra etapa da documentação para eles acrescentar isso daí, né? Então, essa é a ideia do fluxo, mas eu vou mostrar aqui uma documentação para vocês, de exemplo, que eu gosto muito de usar aqui nas minhas ideias pessoais, principalmente quando eu vou dar aula, para montar o projeto ali para o pessoal, para fazer com eles, né? Eu normalmente planejo a minha ideia, depois eu desenvolvo o software e aí eu crio esse roteiro, né, para conseguir passar para a galera. Esse padrão de documentação ajuda também aí para fazer implementações, né, de telas grandes ou pequenas ali de porte, ou até mesmo fazer um sistema inteiro, né, se baseando aí nesse documento, tá? Então, qual que vai ser a ideia aqui? Eu mostrar esse documento e vai acontecer provavelmente da gente começar a ler, né, e não saber, vamos saber e vamos imaginar que a gente é tipo o dev júnior ali que está pegando a primeira vez aquele sistema que a gente não conhece do negócio, que é muito comum isso acontecer, né? E a documentação ajuda nisso. Então a gente vai começar a ler essa documentação e vamos começar a entender o caminho que essa documentação está nos dizendo para seguir, né? E aí no meio dela a gente vai ouvir alguns termos, a gente vai entender um pouco desses termos, né? E então uma documentação aí bem feita normalmente vai estar com todas essas orientações aí para nós, tá? Então voltando aqui à minha tela,
A documentação, eu sigo uma estrutura bem simples, fácil ali, prática, para a gente focar no objetivo ali. Então, o que que a gente vai precisar fazer, né? Vem aqui primeiro na documentação o título, qual que é o título principal aí da nossa implementação. Então, aqui a gente vai fazer uma calculadora de preço teto via fluxo de caixa descontado, né? Então, aqui a gente lê isso aqui, pô, a gente fica totalmente perdido, né? Sem entender o que que seria tudo isso daqui. Calculadora, tudo bem, a gente consegue imaginar ali que é alguma coisa de cálculo, mas o que que é preço teto, né? O que que é fluxo de caixa descontado, né? Então aí aqui a gente tem uma data, né, para colocar. Normalmente essa data a gente coloca a partir do dia que o analista, né, o PO começou ali a fazer esse levantamento, que é o start ali dessa documentação, né? Aqui o status está como rascunho de desenvolvimento, né? Então ela não foi exatamente ainda para desenvolvimento, ela está como rascunho ali, o desenvolvedor ele está olhando, ele está refinando junto com o analista e o key user, né? E aí quando finaliza esse processo e vai de fato para desenvolvimento, né? Aí muda o status aqui para desenvolvimento, em desenvolvimento, e quando finaliza fica como finalizado, ou se a gente vê que não é viável, a gente envia para um backlog, tá? Então aqui a gente tem um objetivo, né? Eu coloquei bem simples, mas normalmente podemos refinar um pouco mais aqui o objetivo dessa tela. E aí o público, né? A gente coloca aqui, no caso eu coloquei mais focado para o vídeo aqui, mas normalmente a gente descreve quem que são os usuários que vão usar essa tela, né? Colocar o nome deles, colocar e-mail de contato, destacar quais são os fluxos que esses usuários fazem, né? Então a gente acaba adicionando aqui como informação. Então aqui o resumo do projeto, né? O sistema será uma calculadora financeira capaz de determinar o preço teto, valor justo máximo de uma ação, né? Então a gente está falando aqui de investimento, né? Parte financeira. Utilizaremos o método do fluxo de caixa descontado simplificado. O sistema deve receber dados financeiros atuais, projetar o futuro com base em premissas do usuário. Quando fala premissas do usuário, né? Normalmente quando o usuário ele escreve alguns dados, né? E esses dados precisam ir para um back-end e esse back-end vai trabalhar com esses dados, né? E aí trazer esses valores para o presente, descontando uma taxa de risco, né? Selic, ó. Então mais uma informaçãozinha aqui que a gente bate o olho e já começa a falar um pouco de realmente investimento, né? Então aqui tem uma tabelinha de dicionário, né? E aqui tem a palavra ação, que é empresa na Bolsa de Valores. Ok, né? A gente poderia até colocar um pouco mais aqui nessa parte financeira. Quando fala financeira, né? Significa o quê, né? É, esse valor é projetar o futuro, né? São detalhes que a gente poderia estar acrescentando aqui nesse dicionário também, para ficar mais claro aí um pouquinho algumas falas aqui, né? A Selic, por exemplo, né? Mais avançando aqui, ó, dicionário de dados, né, que são as entradas do sistema, tá? Então, normalmente é a partir de um formulário, né, quando a pessoa digita um formulário ali, quais são os campos que a gente vai precisar. Então, a gente fez aquela conversa com o usuário-chave, fomos entendendo quais valores ele costuma pegar para fazer esse cálculo, né? Então, estes são os campos que o formulário do front-end deve enviar para o back-end, tá? Então, aqui a gente tem a variável, né, que também vai ser o valor lá do campo, lucro líquido atual, ele vai ser o tipo decimal, e a label, né, no front-end vai ser lucro líquido dos 12 meses, tá? Então, qual que é a descrição desse campo? Para que ele serve, né? Então, o valor total que a empresa lucrou no último ano, tá? Então, aqui tem um ponto de atenção, inserir o valor cheio. Então, por exemplo, se for 34 bilhões, né, a gente colocar todos os zeros ali necessários, né? Total ações, que vai ser do tipo inteiro. O label dele no front-end vai ser o número total de ações. A descrição, né? A quantidade total de fatias, né, que a empresa possui na bolsa de valores, tá? Aqui eu deixei descrição para o aluno, mas normalmente é para o próprio desenvolvedor ali que vai fazer, né? Para ele
e entendendo ali esses campos. Crescimento estimado, que vai ser um decimal. A label vai ser um crescimento projetado. Então, o que ele significa, né? Quanto você estima que o lucro da empresa vai crescer ao ano nos próximos 3 anos, né? Então, por exemplo, vai crescer 5%, então a gente coloca 5, né, no caso. Taxa de desconto, decimal, lá na label vai ser taxa de desconto, né, que é a Selic, e aí a descrição dela, né, o seu custo de oportunidade, né, quanto você ganharia sem risco na renda fixa, né. Então, recomendado é colocar a Selic. E a perpetuidade aqui, que é um tipo decimal, é o crescimento eterno da empresa após o terceiro ano, né? Padrão 3%, que é a meta de inflação do Brasil, tá? Então, tem as descrições aqui dos campos, ok? A gente está começando a entender ali mais ou menos os campos que a gente vai precisar adicionar. E aí tem a lógica de negócio, né? O algoritmo. Então, o cálculo deve ser processado seguindo estas 4 etapas sequenciais, né? Então, primeiro, projetar o futuro. Então, calculamos quanto a empresa vai lucrar nos anos 1, 2 e 3, baseando-se no crescimento estimado, né? Então, crescimento estimado aqui, esse crescimento estimado com o lucro atual, né, da empresa, a gente faz um cálculo de potência aqui para fazer quanto que ela vai ter de lucro no próximo ano, no ano 2 e no ano 3, né? Então a gente está prevendo o futuro através do que ela já está recebendo no lucro de hoje, tá? Por quê? Porque normalmente uma empresa, ela, né, eu imagino que donos de empresa nunca quer um ano ganhar mais, no outro ano ganhar menos. Então sempre é aquilo que ganhou do último ano para frente, né? Nunca para trás. Então a gente pegando o atual, a gente consegue estimar, né? E aí o segundo passo, né? Calcular. Essa aqui é uma fórmula, tá? Então aqui já tem uma fórmula, como que faz o ano 1, o ano 2 e o ano 3, né? Então pega o lucro atual e faz aqui a potência, né, com o crescimento estimado. E aí depois faz pegando o ano 1, né, que a gente fez e faz o crescimento estimado. E aí depois o terceiro que a gente faz o ano 2, tá? E aí temos o calcular a perpetuidade, né, que calculamos quanto a empresa vale do quarto até o infinito. Então a gente pega o ano 3, né? A gente pega o ano 3, faz a potência com a perpetuidade e aí divide pela taxa de desconto ali, né? Então a gente pega aquela taxa Selic e faz a subtração pela perpetuidade para gerar a estimativa, né? E aí, tendo esse valor, né, a gente consegue fazer trazer para o presente, né? Então aqui aplicamos a proteção, trazemos o dinheiro do futuro para o hoje, né? Descontando a taxa Selic, né? Então a gente faz o valor presente pegando ali o valor futuro e trazendo para o presente, ajustando com a taxa Selic, né? E aí o resultado final, né? A gente o valor justo da empresa, soma de todos os valores, né? Que foi feito ali presentes, calculados, e aí a gente pega o valor justo da empresa, que é todos os valores presentes, dividido pelo total de ações, né? E aí a gente vai ter o preço teto daquela empresa, tá? Então essa fórmula aqui foi o usuário-chave que passou, né? De como que ele montou essa fórmula. Ele montou através de uma planilha, então toda vez que ele precisava disso, ele ia numa planilha e fazia, mas ele sentiu a necessidade disso estar dentro do sistema dele, né? Então, avançando aqui, tem as regras de negócio, né? Que é o guia de decisão. O sistema deve possuir um helper ou modal de ajuda para orientar o usuário a escolher a porcentagem de crescimento correta. Então aqui ele tem mais ou menos uma colinha, né? Quando é o tipo da empresa, ele consegue colocar ali um crescimento, né? Que é esse campo aqui, né? A taxa de crescimento, né? Então existe um padrãozinho ali deles se orientarem de quanto colocar para ter também uma segurança ali, né, uma margem de segurança ali para não colocar um valor tão elevado e acabar achando que está pagando abaixo, mas já está bem mais do que o preço atual.
Então, aqui ele fala também que existe uma outra forma que é possível estimar o crescimento através do cálculo usando o ROI da empresa e o payout da empresa. Então, como que ele funciona, né? O ROI, ele colocou aqui o significado, que é a capacidade da empresa de gerar lucro com o dinheiro dos sócios. E aí o payout, que é a porcentagem do lucro que é paga como dividendo, né? E aí, fazendo o cálculo desses dois, a gente tem a taxa de retenção. Então, como que funciona aqui, né? Vamos supor que a gente tem a empresa Taesa aqui, que ela tem um ROI de crescimento aí de 25%, né? E ela distribui os dividendos, né, do lucro, 95% do lucro ela distribui de dividendo, né? Então, se de 100%, né, 95% ela distribui, então sobra 5% no caixa. Então, como que a gente faz esse cálculo, né? A gente pega aqui os 25% de ROI, multiplica por 5%, e aí a gente vai ter aqui, ó, 1,25 de crescimento, né, estimado. Então, ela é uma empresa de energia, e se a gente olhar aqui empresas de energia, né, elétrica, saneamento, normalmente o crescimento estimado é de 0 a 4. Então, veja que o nosso cálculo, ele chega ali a 1,25, então encaixa aqui, daria para a gente brincar mais ou menos nesse patamar, né? Ah, eu quero colocar ali 2%, vamos colocar 2%, né? Então é uma forma de ter uma segurança ali no cálculo. Descendo aqui, a gente tem a base de conhecimento, que são as perguntas e respostas que tanto o analista e o PO tiveram dúvidas ali, conversaram com o usuário, né, chave, ou o próprio desenvolvedor teve dúvida também. Então a gente faz aqui uma lista de, de perguntas e respostas, né? Uma delas, por exemplo, que foi até destacado mais acima, né, que quando preenche bilhão, né, tem que preencher inteiro todos os números, né, senão o resultado já sai totalmente desproporcional ali com o que devia, tá? Então aqui a gente também tem algumas outras questões. E aí aqui ele explica, né, como que pega ali o lucro dos últimos anos, né, os últimos 12 anos, e beleza, vamos entrar aqui no... Ele tem um exemplo aqui também, ó, de como que como que ele faz isso dentro da planilha, né? Então, se a gente entrar aqui, ele está fazendo da Is Energia, que é uma empresa, né? Is Energia de elétrica. O preço dela no dia que ele fez, ó, tava a R$ 26. Então, se a gente pegar aqui e consultar essa empresa no Investidor 10, por exemplo, atualmente está em 26,05, né? R$ 26,05. Então, para comprar uma cota dela, tá R$ 26,05. E aí aqui ele preenche, né, ó, ele preenche o lucro líquido, que é 2 bilhões, quase 3, e o número total de ações, né, ó, 658 milhões de papéis, né, disponíveis aí. Tá, e aí tem um crescimento estimado, né, que era aquele que a gente estava olhando, no caso aqui ele colocou 4% para essa empresa. A taxa de desconto, né, que a gente se baseia com a Selic, ele deixou 14, né, ela tá a 15, mas ele deixou 14. E a perpetuidade ele deixou padrão aqui, que é 3, né, que é o valor ali da inflação, né, a meta de inflação. E aí fazendo isso, né, aqui tem o cálculo, né, do valor futuro, do lucro futuro, que a gente viu as fórmulas ali, que inclusive tem aqui também na planilha. E também tem os valores presentes, né, que tem lá também a fórmula descrita para gente. E aí no final ele faz o valor justo da empresa, que é 28 bilhões, e em cima disso, né, ele pega ali, ó, o valor justo da empresa, né, de 28 bilhões, e divide pela quantidade de papéis, que aí vai chegar no valor de R$ 43, né? Então, o preço teto dessa empresa é R$ 43. Então, se a gente olhar aqui o preço dela atual, ó, tá bem descontado, né? Então, isso aqui significa que, então já vamos pegar e comprar, né? Não, na verdade, já é um dos dados aí que faz a gente falar assim, olha, agora eu posso gastar tempo ali para olhar o resultado dessa empresa,
nos últimos trimestres, entender como que ela está de saúde financeira. Então é necessário ainda entrar um pouco mais a fundo ali nos resultados que ela publica, né, que a empresa publica, e tentar entender realmente se você vai se sentir confortável com ela ou não. Mas aqui já dá um bom norte, né? Pode ser que tenha empresa aí que o valor dela é R$ 43 e o preço teto dela é 20, né? Então ela já está muito cara, né? Então isso pode acontecer. Aqui também ele deixou a fórmula, né, de chegar nesse crescimento sugerido. Então aqui ele está passando um valor de 22% de ROI e o payout aqui de 75, né? Que aí vai dar uns 6 aqui, 6%, tá? Como que pega esse lucro líquido aqui, né? A gente pode descer aqui um pouco mais para baixo, ó. Aqui embaixo a gente tem o número total de papéis, ó, 658 milhões, né? Que é o que ele colocou aqui. E mais para baixo a gente tem também o lucro líquido aqui de quase 3 bi, né? Então, quando a gente é, quando a gente olha isso daqui, nem sempre é bom a gente só confiar, é bom olhar também o relatório, o último relatório da empresa, que lá eles colocam algumas projeções também, né, de como que tá o lucro para o futuro ali, para esse ano, né, qual é a previsão deles, né. Então, normalmente eles colocam também e é importante olhar, né. Eu olho por aqui, mas para ver ali, me basear, mas depois eu tento me aprofundar um pouco mais no ativo ali para tentar entender, tá? Ah, então, beleza, a gente entendeu aqui que tem a fórmula, que dá pra gente. Isso aqui é importante porque a gente pode colocar valores, testar o resultado e fazer isso lá no sistema quando estiver pronto e ver se bate, né, o mesmo valor. Então, é uma forma de fazer uma boa validação. E aí, descendo um pouco mais, né, o designer da empresa fez aqui esse layout, né, de como que vai ser. Esses valores aqui, né, esses três aqui últimos vão ser fixos e podendo alterar, mas já vai ter um valor padrão ali, né, e aí esses dois aqui é dinâmico e aqui vai mostrar o resultado. Como que vai funcionar? Por ser uma coisa bem simples, a gente manda esses dados de entrada e faz o cálculo e retorna, né, o resultado. A gente pode fazer um fluxo bem tranquilo, normal ali, convencional, dos sistemas de hoje em dia, né, que é fazer um front-end, fazer uma request ali para a nossa API, para o back-end que já tem no sistema e retornar uma resposta desse cálculo feito, né. E aí depois disso tudo, né, estando bem alinhado, bem definido aqui qual que é o objetivo, como que funciona, aí agora a gente entra no refinamento, que é onde a gente seleciona ali um dev que vai desenvolver isso aqui, e aí a gente refina junto, né? A gente cria as tarefas. Então a tarefa 1, né, implementar a lógica de cálculo. E aí a gente já orienta aqui também como que vai ser, né? Ah, vai ter uma classe Valuation Service, né? E ela vai fazer o cálculo ali para nós. Depois vai ter uma task 2 que é criar o endpoint, né? Qual que é o nome do endpoint? A gente já deixa até descrito aqui o nome do endpoint, né? Então aqui a gente consegue, a partir de front aqui, ó, task 4, task 5, né? Então, veja que aqui a gente, nessa fase, a gente consegue já passar um pouco de como que o desenvolvedor vai fazer, né? Então já demonstra um pouco que muitas coisas pensadas já foram pensadas em uma reunião junto ali, em conjunto, né? Não veio na hora, tive a ideia, já vou abrir o VS Code, vou começar a criar nome de qualquer jeito, classe de qualquer nome ali, né? Eu não vou fazer desse cenário, a gente vai fazer isso no refinamento tudo junto e já deixar um caminho ali meio montado ali para o desenvolvedor, né? Vamos voltar lá. Então aqui tem as telas, né? E aí por fim a gente tem, vou mostrar aqui para vocês, né? Como eu falei, o objetivo é mais mostrar um pouco esse fluxo. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui a tela, né? A gente fez a tela aqui, tá? Se a gente colocar aqui o mesmo valor, né? Só para garantir aqui, vai dar os 43 ali. E aqui, número de cotas, 4, 14 e 3, né? Então vai dar lá os R$ 43.
né? Então isso aqui já é uma primeira entrega ali para o nosso usuário, né? E com certeza ele vai olhar para isso aqui e vai falar, olha, eu quero agora começar a gravar no banco de dados, eu quero ter um histórico de quando eu consultei, de quanto que deu valor e quais valores eu coloquei, né? Eu quero ter isso como histórico. Então isso aí vira uma fase 2 do projeto, né? Então a gente começa a evoluir e normalmente, né, todo o sistema ele tá sempre evoluindo, né? Ele não fica ali congelado, né? A gente entrega e nunca mais mexe. Pelo contrário, ele tá sempre crescendo, né? Sempre bastante desenvolvimento, bastante ideia. Isso porque o usuário, né? O usuário-chave, ele sabe das demandas, ele sabe da necessidade dele, né? Então ele acaba solicitando. Então esse projeto ele já estava desse jeito aqui. Claro que na documentação, né, eu ocultei aqui, mas a gente poderia refinar um pouco mais, né? Aqui já era um projeto já pronto em Laravel, que aí foi fácil ali fazer o endpoint, né? Já tem toda uma estrutura, mas aqui dá para colocar mais informação no refinamento, dá para a gente falar que se for um projeto do zero, né, como que vai ser essa estrutura? A gente já colocar aqui, olha, vai usar esse Dockerfile aqui para já subir nesse padrão o projeto, para usar essa versão de linguagem, né? A estrutura de pasta vai ser definida desse formato, vai ser modular. A gente já começa a também colocar esse tipo de informação, né? A empresa já tem um padrão de projeto, então já clona ali a partir daquele padrão e começa a partir dele. Então a gente tem bastante caminho já definido, né? E claro, se é uma empresa aí que ainda não tem, né, não tem maturidade nessa parte, com certeza dá para começar a fazer e ir melhorando, né? Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado aí um pouco dessa visão, né? Deixe seu like aí, se inscreva no meu canal. Qualquer dúvida, manda nos comentários, sugestão também, né? Ah, pô, fala mais um pouco aí sobre alguma outra coisa. Deixa aí nos comentários também, que aí eu vou estar observando e agradeço aí. Muito obrigado. Até a próxima.